Me diz uma coisa, você gosta de carros antigos? Nesse vídeo eu te conto a história de uma das picapes mais amadas do Brasil, a Chevrolet C10. Hoje te conto toda a história e te apresento os modelos e conto diversas curiosidades. Então, se você é fã dos carros antigos, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Esse carro, principalmente para quem viveu nessa época, traz um sentimento de nostalgia gigantesco. Por que eu digo isso? Nessa época, onde não existia tanta tecnologia, as coisas simples como um passeio de carro com a família era o evento do século. Talvez você discorde de mim, mas nas memórias da nossa infância e adolescência existem carros, experiências e sentimentos que os jovens de hoje nunca experimentarão. Por esse motivo, eu falo da clássica Chevrolet C10, uma paixão dos brasileiros que começou nos anos 60, quando a Chevrolet e Ford dividiam a atenção vendendo modelos originalmente projetados para os Estados Unidos. Em 1964, o estilo foi modificado, assim como o nome. Agora a picape se chamava C14 com faróis duplos, linhas mais retas e capô em formato de cunha. A picape conquistou o gosto dos consumidores e conseguiu competir com a concorrente da Ford, que até então era mais moderna. Além da C14 com caçamba comum, havia a C15 com caçamba alongada e a C1416, a conhecida veraneio, que foi utilizada por décadas como viatura policial. Inclusive, eu até fiz um vídeo dela aqui no canal contando a sua história. Em 1973, houve outra mudança de nome. Agora a picape era chamada C10, que era basicamente a união da C14 e C15 com a opção de chassi alongado. O primeiro modelo da C10 tinha um estilo marcante, com grade cromada, faróis redondos integrados e piscas abaixo da grade, combinando muito bem com suas linhas. Mesmo que já fossem conhecidas dos brasileiros, nessa época ela já convivia com o Opala e muito do seu estilo era baseado nele. Além das versões mencionadas acima, ainda havia a versão sem caçamba da picape, que até hoje é muito utilizada como caminhão de uso urbano. A caminhonete Chevrolet C10 cabine dupla foi outro sucesso devido à sua beleza e utilidade. Era uma caminhonete linda, até arrisco dizer que a caminhonete mais bonita que a Chevrolet já construiu. E realmente é lamentável que esse modelo da C10 tenha saído de linha, sem nunca ter um outro modelo sucessor. A linha C10 da Chevrolet nasceu no final dos anos de 1960 com muitas opções, com ou sem caçamba, cabine dupla, 2 portas e capacidade para 6 ocupantes, além das séries destinadas ao Exército e à Marinha, sem teto rígido com para-brisa basculante. E você sabe o porquê a Chevrolet C10 fez tanto sucesso? A C10 foi bem aceita devido à sua grande qualidade e durabilidade. Para a época, o seu design também era bastante diferenciado das demais opções, o que chamava bastante a atenção. Além disso, era uma picape muito espaçosa, capaz de acomodar tranquilamente 3 ocupantes com muito conforto, graças ao seu banco inteiriço, que era um grande diferencial. A C10 foi criada justamente para isso e cumpriu muito bem o seu objetivo, que era oferecer conforto e durabilidade. A Chevrolet conseguiu cumprir muito bem todos esses requisitos, fabricando a picape com materiais mais robustos em comparação com as picapes atuais. Além disso, sua suspensão trabalhava de forma eficiente, oferecendo resistência e amortecimento eficiente para as ruas brasileiras. As linhas C14 e C15 também tiveram boas vendas, mas a Chevrolet C10, desde o início, atendeu a todas as exigências dos consumidores brasileiros. O único problema era o custo de aquisição elevado, o que tornava a sua compra um privilégio de poucas pessoas. Somente fazendeiros ou empresários bem-sucedidos da época poderiam adquirir uma Chevrolet C10 0 km. Desde o seu lançamento, a Chevrolet investiu pesado na picape, percebendo todo o seu potencial de mercado. E é claro que a montadora acabou colhendo os frutos disso.
Não sei se você sabia, mas a Chevrolet C10 não foi lançada apenas na versão picape de 3 passageiros. No ano do seu lançamento, também foi apresentada uma versão de cabine dupla capaz de acomodar 6 passageiros. Também foram lançadas algumas versões da picape destinadas ao Exército e à Marinha do Brasil, nas quais a picape não possuía teto fixo e os para-brisas eram basculantes, com o objetivo de criar uma picape resistente e versátil. Como mencionado anteriormente, a picape contava com uma suspensão que oferecia muito conforto. Isso ocorria porque a suspensão era independente, tanto na traseira quanto na dianteira, o que contribuía para tamanha eficiência. Essas características são elogiadas até hoje por mecânicos experientes, que afirmam que esse sistema deveria ser implementado nas picapes atuais. Sob o capô, a picape tinha um motor de 4,3 litros capaz de gerar 151 cavalos de potência. O torque era o destaque desse motor e a C10 era muito recomendada para o trabalho pesado, oferecendo uma boa autonomia e mantendo o desempenho mesmo quando a picape estava carregada. Para a época, esse motor bruto era considerado muito eficiente, mas para os padrões atuais é um motor que consome muito combustível. Falamos de uma média de 5 na cidade e 6 km por litro na estrada. No entanto, viajar na picape ainda é uma experiência prazerosa. O sistema de freios era a tambor nas 4 rodas, sem sistema de hidrovácuo, exigindo bastante atenção do motorista, especialmente se estiverem desregulados, pois poderia ocorrer falhas ou até mesmo travar as rodas traseiras devido ao baixo peso da caçamba. A capacidade de carga da picape era de 750 kg e por isso o carro era tão versátil. Na época, a picape era utilizada para diversos fins, não apenas para passeio, como acontece na maioria dos casos hoje em dia. Acompanhando o motor de 151 cavalos de potência, a picape tinha uma transmissão de 3 velocidades que não extraía toda a capacidade do motor, mas que na época atendia às expectativas dos consumidores brasileiros. Outro grande destaque desse motor da C10 era a potência e o silêncio. Mesmo que ele perdesse eficiência, já que não foi totalmente aproveitado com sua transmissão de 3 velocidades, o encaixe das marchas era muito bom, facilitando a condução e tornando-a mais confortável. Logo após o seu lançamento, a Chevrolet C10 se tornou rapidamente líder de vendas no mercado nacional e permaneceu à frente de suas concorrentes por muitos anos. Ela manteve a Chevrolet como líder no segmento de picapes e é considerada por muitos como uma das melhores picapes já produzida no mercado brasileiro. Seu design era bastante diferenciado e atendia aos requisitos dos consumidores brasileiros. No entanto, o que acabou prejudicando a C10 foi a crise do petróleo, já que a picape funcionava com gasolina como combustível, enquanto os motores a diesel ofereciam um melhor consumo e custo-benefício. Para tentar conquistar os consumidores, a Chevrolet adicionou alguns recursos à picape, como freios a disco, transmissão de 4 marchas, aumentou a capacidade de carga de 1.000 kg e outros itens. No entanto, essas medidas não conseguiram manter o fluxo de vendas da picape. Naquela época, a competição era acirrada e a crise que afetou o bolso dos consumidores acabou vencendo a qualidade oferecida pela C10, que infelizmente foi retirada de linha em 1981. Esse carro atendia a maioria das famílias numerosas da época, já que você não precisava de uma perua de 7 lugares. Na verdade, nem mesmo de uma Kombi ou um micro-ônibus. Com um jeitinho, todo mundo cabia na caçamba da picape. Nossa tolerância ao desconforto era maior, sim, mas era compensada por uma capacidade de se divertir com coisas mais simples. O simples fato de andar na caçamba desse carro nos trazia uma alegria incomparável. Naquela época, as pessoas se divertiam muito mais com menos, sem as bugigangas eletrônicas de hoje. O sistema era bruto e mexe de uma forma única com a nossa memória. Dizem que o melhor tempo é o presente, mas existem coisas que só os carros antigos proporcionam.
Sinceramente, eu sinto muita falta dessa época e por esse motivo procuro manter viva a memória dos carros antigos. Então, se você chegou até aqui e gosta de viajar no tempo, não esqueça de se inscrever no canal. Toda semana eu trago um vídeo de carro antigo para você matar as saudades, justamente porque eu me sinto privilegiado por ter vivido momentos únicos, memoráveis e deliciosos andando num carro antigo. Aquela era uma época que, em vista de hoje, parece ter sido de uma liberdade tão maravilhosa que chega a chocar. E não há maneira melhor de lembrar dessas histórias assistindo os vídeos de carros antigos. Então já aproveita e coloque aqui nos comentários se você se lembrou de alguma experiência a bordo dessa picape. Falando em coisa boa, vou deixar mais um vídeo disponível do canal. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.